Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula, A Sua Potência Escondida no Mapa Astral. Essa foi uma aula fechada para um grupo que eu gostaria de ter compartilhado com você em tempo real, mas acabou não sendo possível. Então é bom que você saiba que está assistindo à gravação. Essa gravação vai ficar disponível por pouquíssimo tempo, então é bom que você assista ela agora. Antes de seguir em frente, eu quero te pedir que você, se você, curte conteúdos de astrologia aplicada à expansão de consciência, à criação de uma realidade consciente, que você já se inscreva no canal, ative as notificações para receber os meus conteúdos, porque normalmente eu trago vídeos curtos que levam a uma reflexão aplicável. É claro, também já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Vamos começar essa conversa falando um pouquinho mais sobre o eclipse e sobre esse tempo e espaço que nós estamos compartilhando. É, acompanha a construção que eu vou fazer aqui para que você possa entender o simbolismo disso e aprender a usá-lo a favor de transformar a sua realidade. Gente, tudo no universo opera em absoluto sincronismo. E cada um de nós sintoniza com as experiências compatíveis com a sua própria consciência da vida. Quanto mais conscientes, menos a gente fica sujeito às teias de manipulação do sistema. Sim, somos manipulados o tempo todo. O sistema é muito hábil em ativar em nós emoções que nos enredam como em uma teia. Mas duas são emoções básicas, e dessas derivam outras, que é o medo e o desejo. Você tem um medo básico, sim, que é o medo de não sobreviver. E ele vem de longe, da nossa vida lá na selva, da nossa natureza animal. Enquanto a gente ainda ocupava uma posição insignificante na cadeia alimentar, e éramos, por isso, alvo fácil de animais que nos destroçavam em um piscar de olhos. Ali nós desenvolvemos as reações diante das situações desafiadoras da vida, que seria fugir do ataque, que seria o mais sábio, embora a gente talvez não tivesse essa sabedoria, lutar quando não tinha jeito de correr, e restava ainda um mínimo de coragem, ou paralisar, quando a gente não conseguia enxergar nenhum recurso. Dito isso, corta para um outro período da história, onde o ser humano aparece no topo da cadeia alimentar, com uma capacidade cognitiva capaz de elaborar estratégias sofisticadíssimas para sobreviver em contextos desafiadores. Existe um vácuo de informações na nossa história, um elo que se perdeu e que a teoria da evolução não consegue explicar. É claro que existe algo aqui que ainda não é de domínio geral, mas não vamos nem nos apegar a isso. O fato é que o equipamento humano possui uma tecnologia incrível. O nosso equipamento físico está totalmente preparado para a gente viver aqui na 3D, na Terra. Ele é perfeito. Vivemos aqui nas 3D experiências mentais, emocionais, físicas, espirituais. E tudo isso é energia pulsante. O universo que você experiencia é apenas uma manifestação do seu universo interno. Esteja você consciente disso ou não. E na maioria das vezes não está. A humanidade vem sendo aprisionada há séculos em dogmas, tanto religiosos como sociais. Sem contar outras ferramentas de domesticação, a gente vai ver isso melhor ali na frente. Mas nós nunca tivemos tanta oportunidade para resgatar o poder da nossa consciência. Nós estamos diante de uma oportunidade de libertação. O dogma te faz acreditar que o poder está fora de você. E o caminho da sua libertação não é a substituição de dogmas. A sua libertação está em se apropriar do poder da sua consciência, que na astrologia é acessada pela força do nosso Sol. Sim, sim. Você pode ritualizar, meditar, se isso te aproxima mais de você, se te coloca em presença. O grande poder da consciência é o entusiasmo. Então se conecte sim com o que te traz entusiasmo. Olha para suas sombras que te afastam do seu lugar de entusiasmo. O que vem de fora te aprisiona se você deixar. E mais, você não é uma de muitas encarnações kármicas. Você é uma reprodução familiar, biológica, kármica, que traz desordens emocionais dos seus ancestrais. E que vai seguir reproduzindo essas desordens, vai levá-las para frente, se não parar e olhar para isso. E o eclipse, gente, é esse tapa na cara.
suas sombras jogadas aí. Mas você sempre pode escolher. Ou olha para os desconfortos que estão chegando em você, ou continua jogando para debaixo do tapete. Eu sempre falo isso. A gente sempre tem a opção de jogar para debaixo do tapete. Mas o que significa isso? Pode parecer algo que traz um alívio, porque tira daquela pressão desconfortável, mas ali na frente, esse tapete vai ficando tão alto que você pode tropeçar nele, em situações, em eventos que podem ser muito mais desconfortáveis, muito mais desafiadores. Porque, mesmo que você não queira ver, que tenha escondido, essas sombras vão continuar aí, controlando o seu comportamento, controlando a sua mentalidade, controlando a sua vida. O eclipse, gente, simbolicamente, é uma oportunidade para te ajudar a tirar os véus que te fazem refém das circunstâncias, das outras pessoas, do mundo externo. Então, vamos falar aqui do que o seu mapa revela e que pode te ajudar a encontrar, a construir, a revelar, a te sintonizar com uma vida mais potente. Para começar, o meu olhar para a astrologia, você já deve ter entendido, para quem não me conhece, o meu olhar para a astrologia, ele não é baseado em uma busca pelo futuro previsível, mas sim como um caminho para a gente descobrir, no sentido de tirar a coberta, tirar os véus e encontrar a nossa luz. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Já falei um pouco dos eclipses. A única coisa que eu não comentei ali atrás é que no sincronismo desse espaço-tempo, no mesmo momento que a gente vai se despedindo dos eclipses, a gente vai recebendo o equinócio de primavera. E o equinócio é um momento de equilíbrio no ciclo do Sol, onde dia e noite têm o mesmo tempo. E o equinócio de primavera é uma promessa de florescimento. Mas o que você vai florescer? A gente só sintoniza na nossa realidade com aquilo que está vibrando internamente na gente. E eu gosto de falar que nós somos várias versões de nós mesmos. E cada uma dessas versões ela pode pulsar uma versão, desde um ponto de grande limitação a um ponto de grande abundância. O que você está pulsando em cada área da sua vida. E na astrologia, a gente tem a possibilidade de olhar para isso através da energia dos planetas. Mas você pode olhar para a sua vida. Como a sua vida está hoje? O que você está vivendo? Está feliz? Está realizada? A sua versão, essa pessoa que você é hoje, só te entrega a realidade que você tem hoje. A nossa vida é o nosso melhor oráculo. Olhar para a vida, tanto para aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente sente orgulho, aquilo que nos traz alegria, como para os problemas que a gente está enfrentando, é olhar para o nosso mundo interno. Aquilo que a gente coloca fora é o que se passa, é o que se processa dentro. Quer outra realidade? Quer viver outra realidade na sua vida? Precisa construir outra versão, ou precisa se sintonizar, porque a versão já existe, já está aí. Desculpa, só não está sintonizada com essa versão. Qual a outra realidade você quer viver? Hum? Então, a gente tem aí, que eu gosto de chamar de um ponto A, que é o ponto onde você está hoje, e um ponto B, que é a pessoa que vive as experiências que você quer viver. Pode ser uma conta bancária que te dê liberdade, pode ser um trabalho que te faça feliz, pode ser um relacionamento de grande parceria, pode ser uma vida mais estimulante, pode ser saúde, pode ser uma família mais harmoniosa, não importa. Quem é essa pessoa que vive as experiências do ponto B? Você precisa se sintonizar com ela. E precisa se apaixonar por essa versão. Precisa, sem medo, sem vergonha, eu coloco, sem culpa, com confiança de que você pode ser essa pessoa. Porque só o entusiasmo te coloca lá. Ensaia essa versão. Para se dirigir para esse cenário de vida que você quer, é importante olhar para o mapa para se dirigir. É para se dirigir ao cenário de vida que você quer que vale a pena olhar para o mapa. Só vale a pena olhar para o mapa se você tem claro o cenário de vida que você quer chegar. Porque senão a gente olha e vai costurando estereótipos. Bom, deixa eu fechar isso aqui para a gente ir para frente. O que é o mapa? O mapa é uma foto do céu no momento do seu nascimento. E ali a gente tem energias
tudo é energia, a gente tem os signos, que na verdade muita gente acredita, eu sou capricorniana. Então, você provavelmente tem um Sol em Capricórnio, pode ter outros planetas ali também. O signo é uma energia de qualidade, ele traz uma energia de qualidade. Como você é? Os planetas, ponto, são as forças vivas, são eles que são os atores que desempenham os papéis na nossa vida. Ou desempenham esses papéis de maneira positiva, ou, não gosto de falar negativa, mas de maneira ineficiente. Por quê? Nada precisa continuar de uma mesma maneira. É sempre possível a gente desenvolver a potência de uma energia. A gente tem as casas, que são as áreas de experiências, temos os aspectos, que são as conversas internas, e tem muito mais coisa, mas outras camadas pedem que o básico seja compreendido. Então, vamos ficar por aqui, só para você ter uma ilustração do que a gente está falando. Porque o que importa, no meu olhar para a astrologia, não é o mapa em si, é o que o mapa pode fazer por você, porque senão não adianta, não atinge o objetivo que é te fazer crescer, que é te fazer se sentir bem, encontrar o seu lugar de equilíbrio. É só isso. Então, vamos entender como que é o nosso ponto A. O nosso ponto A, sem abordagem astrológica, tá? Em primeiro lugar, você tem a sua identidade, que é a primeira coisa que você precisa começar a entender. Por quê? Porque você tem domínio sobre isso. E o que a gente sabe da nossa identidade? Eu queria trazer aqui para você a pirâmide de níveis neurológicos da PNL, onde essa identidade ela foi formada em um processo. Na base dessa pirâmide, a gente tem um ambiente. Qual foi o ambiente em que você chegou aqui e que foi nutrida? Como é que era a sua família? O seu ambiente, tanto o primeiro ambiente ali familiar, um ambiente escolar, tudo isso vai interferindo nas nossas bases, porque esse ambiente vai instruir o nosso comportamento diante da vida. E o nosso comportamento diante da vida vai moldar os nossos hábitos e vai nos ajudar a desenvolver algumas capacidades ou vai nos limitar no desenvolvimento de algumas capacidades. Essas capacidades, os nossos hábitos, os comportamentos, o ambiente, tudo isso vai formar as nossas crenças diante da vida, que são, que é a nossa base de dados para que a gente faça escolhas, para que a gente tome decisões diante da vida. E tudo isso, gente, forma a nossa identidade, a maneira como a gente se vê, que pode ser positiva e pode não ser tão positiva assim, né? Eu não vou nem entrar em legado, porque o legado é algo que a gente deixa, que a gente chega nele num momento em que a gente estruturou bem esse ambiente, esse comportamento, essas capacidades. E o que eu queria que você entendesse é que a sua identidade não é uma, eu até escrito errado aqui, uma sentença imutável. Não é. Você pode transformar essa identidade atuando numa ambiência mais próspera. Ah, eu preciso romper com o meu ambiente familiar? Não. Você pode construir uma nova ambiência se relacionando com o ambiente que você quer na sua vida. Você pode fazer isso através, a princípio, através de leitura, através de repertório, né, de filmes. Existem várias coisas que a gente fala aqui depois. Então, o importante é que você entenda que é possível mudar toda essa estrutura. Você tem uma bagagem. Você não está aqui, nesse momento, isento de nada. Né? Dentro disso que a gente falou, você vem carregando bagagens e muitas vezes o que a gente precisa para transformar a nossa vida é abrir mão das bagagens, abrir mão dos pesos desnecessários, desapegar de algumas coisas. Mas o importante que você entenda é que não existe nada no mundo fora de você que não esteja no seu mundo interno. Tudo que está aí fora ressoa com o seu mundo interno. As dificuldades que você tem com a colega de trabalho, os desafios com seu parceiro, com a família, tudo isso, de alguma forma, ressoa, é um ressoar dos buracos na sua alma. Ok? Deixa eu fechar aqui para a gente seguir. Não ficar muita coisa aberta. Como você chegou aqui de acordo com o seu mapa? Primeiro, para entender isso, é importante que você entenda. A primeira coisa que eu olho para o mapa é para a energia lunar. Eu chamo a energia lunar de alma. E a nossa alma, ela é biológica, ela é familiar. Enquanto sua mãe estava sendo gestada pela sua avó, naquele momento, ela vivia os impactos emocionais, ou seja, os impactos emocionais que a sua avó experienciava, que ela vivia,
chegavam até a sua mãe, chegavam até você, sabe por quê? Porque a mulher, enquanto está sendo gestada, ela produz os ovos. Ah, eles estão prontos para fecundação? Não, mas eles já estão ali, são células. E tudo que a gente experiencia alcança todas as nossas células. Os seus medos, as suas raivas, da mesma forma, os da sua avó, da sua bisavó. Agora você imagina essa carga toda chega até nós. Está nos nossos genes. E no nosso mapa, a gente olha isso através da lua, da casa 4, do signo de câncer. E tudo isso junto nos dá um retrato do que a gente trouxe dos buracos da nossa alma e também da nossa potência lunar. Por quê? Porque esse é um campo emocional. E o campo emocional é responsável pela nossa vibração. Então, precisamos olhar para isso, sim, para que a gente possa vibrar em sintonia com a realidade que a gente quer viver. É isso que a Lua nos mostra. De qualquer forma, o nosso mapa inteiro, aquele mapa, porque ele reflete o momento do nosso nascimento, enquanto a gente estava ali naquele ventre, ele reflete um desejo inconsciente de reparação. Problemas, agora imagine. Sua avó tenha sido uma mulher que tenha vivido muitos desafios, com um feminino profundamente ferido, um parceiro que não valorizava, sem possibilidades de gerar uma vida entusiasmante. Ela estava ali, remoendo. Raiva, medo, angústia, rejeição, talvez traição. E tudo isso fica ali, ó, um remoer no corpo. E esse remoer no corpo é o que passa para frente. Ele chega até nós, através de genes. Os nossos genes contêm essas informações. Além dos genes, a gente tem os campos morfogenéticos, que é um campo de consciência inserido no campo da consciência universal, que contém a matriz da consciência familiar. Todo mundo tem isso? Todo mundo tem isso. Todo ser biológico, plantas inclusive. Como você se conecta com essa matriz da consciência familiar? Pela sua vibração. Depende daquilo que foi muito forte que chegou na sua célulazinha que estava lá enquanto a sua mãe estava sendo gestada, certo? É, bom, então é importante apenas entender que não é só o gene, mas a gente precisa compreender e ter muito claro que em nós estão as vidas dos nossos antepassados e não necessariamente vidas passadas nossas. Eu gosto mais dessa abordagem onde, se a vida acontece exclusivamente neste tempo presente, você não viveu outras vidas. Você está acessando consciência que já vem de outras energias, mas a sua vida é essa. O seu CPF vai nascer, vai viver e vai morrer. A consciência não. O mapa fala disso, dessa energia que você acessa desse campo familiar. Mas o mais importante é que você entenda que você não está sentenciada a desenvolver genes doentes, desafiadores. Por quê? Porque a gente hoje já entende que além da genética, existe a epigenética. Onde o que vai determinar que você desenvolva, acesse, sinalize os genes são suas crenças. É o seu ambiente se sobrepõe à genética. Isso é, é um estudo que foi desenvolvido pelo Bruce Lee. Ok, vamos fechar aqui. Beleza. Bom, a sua primeira respiração. Enquanto você está no ventre da sua mãe, você está sendo alimentado por todas as energias conscienciais dela. Mas as demais energias do seu, que chegam em você, que são expressas no seu mapa, elas já estão ali em desenvolvimento. Eu vou falar delas daqui a pouco. Mas no momento em que você nasce, você traz essa vida no útero. E o seu nascimento é uma ruptura desse momento. Nascer, quando eu falo que nascer dói, e eu até quis dizer isso com relação à primavera, e a gente consegue ter uma imagem da plantinha, da semente rompendo e passando na terra escura, até que ela vai em quê? Em busca da luz do sol. E o nosso nascimento nada mais é do que isso, não é? Deu a luz. Então a mãe deu a luz. A luz é a possibilidade de enxergar simbolicamente a luz aqui fora. A vida no útero, diante de tudo que eu já falei, a gente entende que não foi fácil, porque não é possível nenhuma pessoa passar a vida ou uma gestação de 9 meses em completa paz e equilíbrio. Pode não viver situações tão estressantes, que é o melhor dos mundos, mas a gente está sujeito à vida aí fora. E se a gente ainda não adquiriu um nível de
autoconsciência, dificilmente a gente vai deixar de ser impactado pelo mundo aí fora. Podemos exercitar isso? Claro que podemos. Mas o nascimento em si é um momento em que a gente se sintoniza com o nosso próprio fogo sagrado. A respiração nos dá o acesso ao espírito, de acordo com a astrologia. E esse fogo sagrado, a gente pode ativá-lo em qualquer momento da nossa vida, que é o nosso ascendente. A respiração consciente sempre será um acesso à conexão com o todo. Sempre. A energia solar é a consciência. É essa energia que você se conectou ali. E você só está aqui, eu, você, todos nós, só estamos aqui para expressar essa energia, que é uma energia amorosa. É uma energia de criação, é uma energia de alegria, de paixão, de verdade suprema. Mas adivinha, essa luz acaba sendo bloqueada. Na medida em que a gente começa a se desenvolver, a nos relacionar com o mundo aqui fora, essa luz vai sendo bloqueada e o nosso eu vai sendo fragmentado, em virtude do que eu falo muito também, quem já me acompanha, sabe? Primeiro, da domesticação. Nós somos domesticados. Primeiro, pela família, pelos nossos cuidadores, na melhor das intenções, na maioria das vezes. Na intenção de nos proteger da vida, eles vão nos ensinando como viver na vida e, ao mesmo tempo, eles vão aparando as nossas asas, né? Depois vem a escola, né? O modelo, o nosso sistema de ensino ainda é um sistema de ensino opressor, que coloca todo programado para atender a uma sociedade industrial. Essa escola que ainda está aí e vai mudar dentro desses próximos anos, ela vai mudar profundamente, não tem como continuar sendo dessa forma. E a gente tem Urano entrando no signo de Gêmeos, Plutão entrando no signo de Aquário, tudo isso favorecendo esse processo. Então, a escola, que nos coloca todos, nos colocou, né? Coloca as nossas crianças numa situação mediana. A igreja, que molda os seus, é, os seus adeptos aos dogmatismos, né? A um mundo dogmático, onde a ideia de um Deus fora e punitivo, com cacetete na mão, impera. Então, a própria igreja dissemina o medo, e eu estou falando especialmente aqui, é, lógico que existem outros olhares, mas sim, a igreja judaico-cristã, né? A gente tem um meio social que está ali, ó, nos ajudando a nos colocar dentro de limites. Importante, sim, os limites são importantes quando eles são vistos do ponto de vista de preservar a nossa consciência amistosa, nossa convivência amistosa. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque o meio social, ele está aí, na maioria dos casos, nos colocando em situações onde a gente se sente oprimido, onde o ser, o estado do ser, perde a relevância. Hum? A gente tem a cultura, que são as leis do nosso país, do nosso estado, do município, a nossa convivência com a ginga aqui no Brasil. Isso faz parte da nossa cultura. A gente se adapta a isso. A gente tem a domesticação na empresa, na cultura empresarial na qual a gente trabalha. Ou no nosso mercado, existem mercados que têm uma conduta específica e que, para se desenvolver dentro daquele mercado, a pessoa precisa seguir essa conduta. Além disso, o que mais fragmenta o nosso e bloqueia a nossa luz? Os nossos traumas. Aquilo que a gente viveu e que deu algum significado, especialmente aquilo que fez com que a gente se sentisse sozinho e sem condição de lidar de uma maneira bacana, positiva, com alguma circunstância, aquilo fica registrado nos caminhos neurais. As nossas sombras, que a gente já falou, e o que é importante entender? Significa que no decorrer da sua vida você vai alcançar a luz para poder incorporar a sua essência e ter uma vida mais digna, mais entusiasmante? Nem sempre. Muitas pessoas podem passar a vida inteira coberta por véus, sem acessar a própria verdade. Por quê? Porque está presa naquela domesticação. Certo? E o que a gente faz para poder descobrir, tirar esses véus? Autoconhecimento, não existe outro caminho. E eu vou te falar uma coisa: ninguém acorda um dia dizendo, todo feliz, opa, hoje eu quero autoconhecimento. Algo vai nos conduzindo por esse caminho, para que a gente vá buscar algo, talvez até a própria essência. E existem dois motivos fortes que nos fazem ir em busca desse autoconhecimento: ou uma dor profunda, ou um desejo profundo que nos obrigue a entender como a gente funciona melhor para atingir aquele objetivo. Se você souber outra, me conta aqui.
Existem muitos caminhos para o autoconhecimento, gente, existem muitos. E o mais interessante que o que importa é que você encontre aquele que é o mais interessante para você. O meu é a astrologia, o estudo do simbólico, como filosofia, mitologia, a física quântica e a neurociência. Por quê? Porque aqui eu encontrei um caminho que tem velocidade e tem entusiasmo. Agora, o que é importante a gente também entender? Que a revelação de nós mesmos, dos véus, a retirada dos véus, ela acontece em camadas. E é um caminho sem fim. Um processo terapêutico, ele vai acontecendo. Você pode parar um pouquinho, daqui a pouco você vai buscar mais, você vai ter que ir navegando. Porque a vida entrega pra gente, às vezes até a respeito de um mesmo tema, uma resposta em camadas. Eu acesso um pouquinho aqui, outro pouquinho daqui a pouco, outro pouquinho em outro momento, até porque senão a gente não daria conta. E com a astrologia isso não é diferente. É claro que num olhar, numa leitura astrológica, você pode chegar ali no primeiro momento, você conseguir ter uma visão ampla, uma velocidade maior para ter consciência, mas a sua consciência vai depender do seu nível de compreensão da vida. Então não adianta ler o mapa sem junto fazer repertório para compreender aquele mapa com mais profundidade. Para seguir o caminho de autoconhecimento, independente de qual seja ele, é preciso se apaixonar profundamente por tudo que você pode ser, para adentrar nesse caminho e ver e encontrar essa pessoa que você está buscando. Esse é o melhor caminho de todos. Qualquer outro é retraumatizante. Bom, outra coisa que eu entendi, e essa é uma leitura minha, e hoje eu vejo que tem muita gente compartilhando desse sentido. Primeiro, que você não cria nada, tudo está criado. Eu acredito em um Deus, eu acredito em um Criador. E tudo que você pensar e imaginar, ele já imaginou antes. Você está aqui, a sua consciência é exatamente isso. Você tem uma consciência que está vestida com uma roupagem humana aqui na terceira dimensão para experienciar aquilo que a mente infinita, que a consciência universal quer experienciar. E ela experiencia através de você. Você é um canal. Olha que poderoso isso. Quando a gente entende isso, a gente entende que o que a gente precisa é sintonizar com realidades. Porque essa consciência universal, ela é amorosa. Ela é amorosa. Nós é que, quando estamos dissonantes dessa consciência, acabamos experimentando situações, eventos e relações desafiadoras, né? Então você não cria nada, tudo está criado. E você acessa tudo através da sua vibração. Nós temos um equipamento incrível, incrível. Não dá nem para falar sobre tudo aqui, porque o tempo é curto. Então, o seu mapa, ele nos mostra isso. E eu costumo dizer que você tem a história que você conta para você sobre você e ela que te conduz na vida, a maneira como você, as narrativas que você conta para você, e essas narrativas elas podem ser alteradas, e a astrologia também conta uma história sobre você. E possivelmente a história da astrologia, de acordo com a minha abordagem, não estou falando que é com a abordagem de qualquer um, porque existem muitas abordagens estereotipadas que ao invés de te apresentarem possibilidades, elas vão te rotular num lugar limitado. A história da astrologia, para ela ser potente, a história que a astrologia conta para você, para que ela seja potente, ela só vale quando ela é vista diante da história que você conta para você, sobre você. Uma tem que ser colada na outra. Do contrário, se eu pego a astrologia e vou te colocar a minha visão astrológica sem te considerar, é só alimento para o seu ego, para o seu e para o meu, né? E não vai gerar transformação, não vai. A sua assinatura energética. Primeira coisa que você tem que entender. A sua assinatura energética não é uma lua, não é uma Vênus, não é você como um ser integral. Você não é parte, você é um todo. E é preciso ter um olhar simbólico para isso. Então, no momento em que você entende o que você quer da sua vida, a gente vai olhar para o seu mapa e vai ver, opa, isso aqui é favorável, isso aqui a gente precisa trabalhar. Como assim? A gente tem no mapa uma lua, que pode ser, pode trazer uma vibração. Quando eu falo lua, eu falo da energia lunar, tá? A gente tem um mapa que pode falar de uma vibração de confiança, ou o que eu chamo de vibração Romeu e Julieta, que é uma vibração familiar, onde duas famílias carregavam estigmas de confronto e esses filhos levaram isso a cabo, levando a cabo a própria vida. Estou querendo dizer que você vai fazer isso? Não, eu estou querendo dizer que aquilo que a gente traz ressoa na nossa vida. E se não for cuidado, esses buracos na alma não forem tratados, eles vão seguir para frente e eles podem não ter um desfecho tão legal. Você tem o seu ascendente, é legal a gente falar do ascendente até junto com a força de Marte. É,
Pode ser uma força de vida, ou ele pode ser um medo da vida. A gente vai olhar e vai ver, opa, como que a gente faz, inclusive, para transformar um em outro. O sol, ele está operando através do ego ou através da verdade? Lembrando que o ego sempre vai ser a sua interface com a vida. Você não vai deixar de ter um ego. O que a gente vai fazer é trazer o ego para um alinhamento maior com a sua verdade. E esse é o trabalho. Opa, mexi aqui. Nem vou falar dos nodos, mas entenda, os nodos têm um papel muito importante. E eu olho isso na leitura do mapa, por quê? Porque eles cruzam as aspirações da alma, que é esse campo de energia emocional, com o campo do espírito, que é a energia do sol. A gente tem o poder de Vênus. Vênus é o nosso magnetismo pessoal. A sua Vênus está ferida ou ela consegue se alinhar aos seus valores pessoais? Ela tem em si, ela te traz uma autoimagem, que é a imagem que você tem de você mesmo. Potente ou limitada? Nós vamos falar ali na frente, na hora dos recursos. A gente tem Marte, que é a sua energia de ação. Você atua com coragem ou não? Com estratégia? Ou suas ações são baseadas apenas em instinto, em impulsividade, age atropelando tudo, comandado pela força do momento, por aquele impulso momentâneo, sem estar baseado naquilo que você pensou estrategicamente para você, aquilo que você desejou estrategicamente para você. A gente tem Saturno, que é uma força, quando está na sombra, extremamente castradora e limitadora. E a gente tem que olhar para isso, porque o Saturno do seu mapa, ele vai apresentar onde existe limitação e que você precisa tirar os véus desse Saturno para que ele possa trabalhar ao seu favor, te ajudando a ser uma pessoa consistente, responsável com você, com seu sonho, constante, disciplinada. Do contrário, Saturno vai operar na sua vida, te direcionando para atender as expectativas do sistema e não as suas próprias expectativas, aquilo que você quer realizar. E Urano, quem é Urano? Urano é a força que rompe com o que não te serve para que você possa criar o novo. Se Urano não está operando de maneira alinhada, o que ele vai fazer? Vai te tornar um rebelde, uma rebelde sem causa. Tem que existir uma causa. Urano vai atrás disso. O que eu posso fazer para permitir que os meus ideais venham ao mundo, que o mundo que eu estou vivendo não está permitindo, eu preciso romper com alguns padrões para que eu possa criar o futuro que eu quero ver no mundo. E Netuno? Netuno é a nossa conexão com o campo de todas as possibilidades. Eu não falei de Júpiter. Eu não falei de Júpiter. Júpiter é a nossa expansão de consciência. Júpiter é o caminho para a gente compreender melhor a vida. Júpiter é governante de Sagitário e é um centauro, metade homem, metade cavalo. Olha que ser híbrido, a capacidade do hibridismo aí, com uma seta apontada para o horizonte. Por quê? Porque Júpiter acredita que lá existe alguma verdade que eu preciso alcançar. E é a busca dessa verdade que Júpiter conduz a nossa vida. É isso. Essa é a energia de Júpiter. Não é o bonzinho, aquele que traz sorte. Sim, naquele lugar onde Júpiter está no nosso mapa, pode eventualmente ser um lugar onde a gente tenha mais facilidade. Ou ele pode expandir aquilo que não está sendo muito bom. Voltando para Netuno, existe um campo. O que é o campo? Existem várias definições, mas para a gente ser mais assertivo aqui, imagina que é a consciência de Deus. Tem tudo. O Criador criou tudo. E você pode acessar o que quiser. O que você quiser. Quanto mais compreensão da vida, consciência de possibilidades, mais você pode escolher. Opa, é isso que eu quero. Igual um supermercado. Isso que eu quero. Só que tem um porém. Para você ir lá e buscar, você tem que vibrar, estar sintonizado com essa realidade. Você pode? Pode. Todo mundo pode tudo. Todos nós podemos tudo. Mas entendeu que existe um caminhar aqui para que você acesse isso? E Plutão? Plutão, o temido Plutão, é a energia de transformação, são as nossas mortes temidas, temidas. Mas a gente morre o tempo todo. O tempo todo a gente está morrendo. A criança precisou morrer para dar lugar para adolescente. A adolescente precisou morrer para dar lugar para a jovem adulta. A jovem adulta precisou morrer para dar lugar para a mulher. Tudo na nossa vida
exige que a gente vá abrindo mão e desapegando de partes nossas para que a gente possa encontrar a nossa parte mais potente. Já fica aí com essa pergunta. O que que você está tão apegada, tão presa, que não permite que a sua melhor versão nasça? E mais, um Plutão em desequilíbrio, ele vai fazer de tudo, devido ao apego, o medo de perder, o medo, existe um medo, porque Plutão, a morte a gente entende como perda. Na verdade, é uma abertura de espaço, mas a gente não consegue entender isso, porque a gente está apegado. E por medo de perder, a gente começa a jogar um jogo de controle. Eu quero controlar isso. Quem está perdendo nesse jogo? A sua melhor versão. É fácil passar pelos processos de Plutão? Longe de ser fácil. Mas eles são necessários. E a gente passa. O tempo todo a gente passa. Uma mulher que casa, que vai viver com o seu parceiro, ela tem que abrir mão da realidade daquela mulher solteira. Da mesma forma que o parceiro tem que abrir mão. Precisa começar a viver uma realidade compartilhada, que é diferente. É diferente. Quer dizer que eu preciso me mesclar e ser um só? Não existe o ser um só. Existe vida compartilhada. Exige parceria que faça sentido. Tudo mais é distorção do sistema. Conveniência para alguns. Ok. E aí? Com tudo isso, o que a gente pode falar de ponto B? Ponto B, a trajetória é a construção da sua versão. O primeiro passo para acessar essa versão é você saber ter clareza de quem você não quer ser mais. O que, quais são as experiências que você não quer mais na sua vida. Isso tem que estar muito claro. Você tem que escrever o que eu não quero mais para mim. E claro, através da astrologia, a gente pode identificar as raízes da atual mentalidade que ficam te trazendo essas experiências que você não quer mais, né? Porque você pensa como você pensa, porque você age como você age, porque você se comporta como você se comporta. E aí a gente conversa disso através da astrologia. O cenário de vida que eu quero, uma das coisas que eu sugiro é usar o sistema reticular ascendente, onde tudo que você vê é dentro de você. A gente acha que a gente está vendo fora, mas tudo é aqui dentro. E a sua mente inconsciente, que é a parte que é capaz de te ajudar a vibrar e processar a realidade que você quer, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não sabe. Então, se você imaginar a sua realidade, aquele cenário que eu quero, esse é o primeiro ponto, para que você possa ensinar para o seu corpo esse caminho. Eu chamo isso de travessia. A gente tem duas etapas. Uma primeira etapa, onde eu preciso desenvolver novos pensamentos, novas emoções, novos comportamentos, porque no momento em que eu começo a imaginar, olha que interessante, no momento em que eu começo a imaginar o cenário, eu de repente vou bater num teto. Por quê? Porque é aquele que eu acho que eu sou capaz, eu não consigo passar dali. É como se eu tivesse um vaso. E esse vaso comporta tudo que eu quero? Não. Na medida em que esse vaso tem um volume determinado, que esse vaso enche, ele vai começar a transbordar. É quando pessoas, um exemplo fantástico disso, quando eu quero melhorar a minha condição financeira, ok, eu consigo trabalhar para poder ampliar a minha capacidade de receber na vida, mas ela vai estar limitada a esse vaso invisível, que é aquilo que eu acredito que eu posso. Isso tem a ver com valor. Isso tem a ver com autoimagem. E o que que então você precisa fazer? Porque o que que acontece? No momento em que você atinge aquele limite do vaso, o dinheiro começa a escorrer para fora e ele escorre através de doença, através, às vezes, o dinheiro para de entrar. Por quê? Porque você não está preparado, não está preparada para ele. Ou você para de receber, diminui os recebimentos, ou de repente você começa a ter gastos diferenciados, gastos que você não estava esperando. Então é preciso, na medida em que você imagina, você vai trabalhando e entendendo o que originou os pensamentos que você tem, as emoções que você tem. Esse é o trabalho de travessia, do ponto A ao ponto B. E aí a gente vai trabalhar a pirâmide de níveis neurológicos, trabalhando o ambiente. Meditação, fundamental, porque meditação muda tanto o cérebro, que é o nosso equipamento, o nosso hardware, como a mente, que é o nosso software, que são os nossos programas. Por quê? Na meditação a gente se coloca em presença. É um treino. Ah, eu não consigo. Tem que treinar. Joy Dispenza diz. Tem que treinar como se fosse um animal. Até o momento que você vai conseguir. Por quê? O que que vai te fazer conseguir? O que que vai te animar? O que que vai te entusiasmar? Encontrar a sua versão do ponto B. Coloca isso. Isso é o mais importante. Você tem uma cenourinha. É o seu cenário de vida. Você tem que acreditar nele. Muitas vezes o seu canal com o campo está obstruído. Obstruído por quê? Por uma mente ruminante. Uma mente
que não para de pensar ali incessante. E existem algumas técnicas para desobstruir isso. Uma delas é a escrita criativa. Simplesmente escrever, sem uma ordem, sem uma exigência, sem controle, permitir. Repertório, que eu já falei aqui, e eu considero repertório, ganhar repertório é uma das condições mais importantes para a expansão de consciência. Adianta apenas a gente ficar no mundo subjetivo? Ah, eu sonho com... Não, a gente precisa trazer esse mundo subjetivo para o objetivo. E a gente faz isso, tem que fazer de maneira estruturada, tem que ter meta. Não adianta colocar metas absurdas, 3, já tá bom? Definir prazos, definir quais são as etapas. Como que eu vou acompanhar isso e como eu vou celebrar? Por quê? Porque celebrar as nossas pequenas vitórias nos ajuda, inclusive, a não procrastinar. Ok? E os recursos? Os recursos, como eu estou falando de astrologia, e astrologia é a minha base, eu uso como recursos o entendimento dos meus recursos astrológicos. Eles chegam aqui com desafios e eu vou trabalhar a superação, olhando para o lado positivo e desenvolvendo o campo positivo desses recursos que eu trouxe. Ponto. Trazendo equilíbrio, tirando da sombra e jogando para a luz. É isso. Tem uma segunda parte nesse processo de travessia, que é quando você já está um pouco mais equilibrado, você entrar num processo de experimentação real, que por enquanto você está fazendo a experimentação na imaginação, mas a experimentação real é realmente ter a experiência física do cenário de vida que você quer. Pequenas experiências mostrando para o seu corpo que é possível. Ok? Beleza. E aí, vamos ver aqui. Opa. E não estou conseguindo. Vamos falar dos recursos. O que que houve? Aqui. Ok. Os recursos são os recursos do nosso mapa. Então, a gente tem a bússola. Quem é a bússola? Qual é a nossa bússola? A nossa bússola é o nosso Sol, a nossa energia solar. O Sol contém o nosso poder criador. O Sol serve ao reino de Leão. Não dá para olhar para o Sol sozinho. Eu vou trazer um exemplo de uma cliente, que eu nem falei com ela que eu ia trazer, mas como eu não vou colocar o nome, acho que não tem problema. Essa cliente chegou para mim, eu atendi semana, não sei, semana passada ou na outra, e ficou muito forte para mim isso. Essa cliente, com Sol em Capricórnio, e ela me disse: eu não reconheço esse meu Sol. O Sol dela está na casa 4, conjunto a Mercúrio, e ela tem Leão no comando da casa 12, que é uma casa do inconsciente. Então, se o Sol serve aquele lugar, ele serve para trazer luz para o inconsciente, para fazer uma ponte entre o inconsciente e o consciente. O que essa mulher é? Ela é uma artista plástica. E olha que interessante. Eu, por um acaso, fui ver os trabalhos dela, e os trabalhos dela, o Sol dela está na casa 4. Tem tudo a ver com uma energia de raízes ancestrais, de contexto lunar, muito lunar. E num determinado momento da vida dela, antes que ela desenvolvesse isso, porque ela sempre foi artista, num primeiro momento ela não acreditou. Olha a força de Capricórnio, que é a força de Capricórnio na sombra, o medo da sobrevivência, nos adequar ao status quo. E ela, num determinado momento, ela não acreditou que ela poderia viver muito bem da arte dela. E aí, lá atrás, ela foi fazer uma faculdade ligada ao campo artístico, ao desenho, só que ela foi fazer um desenho industrial para servir o quê? À sociedade. E a vida, mais do que rapidamente, encontrou uma forma de cortar esse caminho dela. Por quê? Porque aquele não era o caminho dela. É lógico que ela sofreu, porque às vezes a vida nos tira de uma situação de uma maneira tão drástica para mostrar, não volta para ali, porque esse não é o seu caminho, mas a gente não entende. A gente se sente machucado. De qualquer forma, hoje ela já encontrou o caminho dela e é isso que importa. No seu mapa, isso pode estar acontecendo também. Na sua vida, isso pode estar acontecendo também. A gente tem que olhar para a gente seguir. Tudo isso aqui que eu vou falar é para a gente alcançar aquele cenário. Então, a gente precisa da bússola, a gente precisa vibrar em conformidade com esse cenário de vida que a gente quer, e para isso a gente tem que ensaiar o nosso corpo, reprogramar o nosso campo emocional, a nossa circuitaria neural. A gente tem que criar outra circuitaria alinhada com essa realidade que a gente quer, ok? A gente precisa
olhar para o nosso banco de dados. Quem que é o nosso banco de dados? Na verdade, Mercúrio é o intérprete, porque o banco de dados vai sendo formado por Lua, por os aspectos lunares, pelas nossas experiências, mas Mercúrio é um intérprete. E esse intérprete, ele pega as nossas impressões, os nossos paradigmas e usa ele para julgar tudo na nossa vida. O julgador é Mercúrio, é ele que julga. Então a gente precisa remodelar esse banco de dados. Mercúrio, o reino de Mercúrio ele tem dois reinos, ele tem Gêmeos e Virgem, assim como está alinhado, atrelado, tanto a casa 3 quanto a casa 6, que são os nossos processos que estão ali, ó, alinhados com a nossa mentalidade. Se a nossa mentalidade é uma mentalidade densa, de falta de confiança na vida, até a nossa saúde é afetada. Então, precisamos trabalhar o nosso banco de dados e inserir outras informações mais poderosas ali. A gente precisa trabalhar a nossa autoimagem. Para trabalhar a nossa autoimagem, a gente tem que olhar para Vênus. Para aumentar o nosso poder de atração, a gente precisa trabalhar a nossa autoimagem. O reino de Vênus, ela tem dois reinos também, que é Touro e Libra. Mas o mais importante é que você entenda que nesse processo você precisa desenvolver os 5 As de uma boa autoimagem. Primeiro, o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não sabe nem considerar o seu valor no mundo. Segundo, tem que aceitar, desenvolver a autoaceitação da sua própria vida. É isso que eu tenho hoje. Valorizar, agradecer e ser grato pelo que você tem. Quanto mais gratidão, mais você abre. Ah, quer dizer que eu atraio? Gente, quanto mais gratidão, mais a vida te mostra outras possibilidades. É uma questão de funcionamento cerebral. Isso é neurológico. Quanto mais você está alinhada a uma frequência de gratidão, o seu cérebro vai buscar mais daquilo para a sua vida. Quer dizer que não existia e eu estou conseguindo atrair? Não, já está tudo aí. Só que o seu olhar, quando o seu olhar é de reclamona, você vai encontrar mais motivos para reclamar. Seu olhar vai se dirigir para aquilo que vai confirmar o seu padrão. Se você se tornar uma pessoa mais grata pela vida, você vai treinar o seu cérebro a buscar mais motivos para você se tornar grata. Então, aquela história, e não adianta nada eu virar e falar, nossa, hoje vai ser um dia maravilhoso, adianta, porque se você, na hora que você acordar, colocar essa intenção para você, com fervor, o seu cérebro vai direcionar a busca por situações que te façam enxergar isso na sua realidade. O autocuidado, é fundamental para o desenvolvimento de uma boa autoimagem em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aquilo que eu permito que entre em mim, mentalmente, emocionalmente, no meu corpo, como alimento, o alto valor. O que eu valorizo? É aí que eu tenho a possibilidade de colocar o meu preço no mundo. Quanto mais baixo o meu alto valor, menos eu vou valer no mundo. Meu preço, ó, vai lá para baixo. Quanto mais eu me aproprio, me convenço de que eu valho, mais eu me coloco como valor no mercado. Pronto. E o outro A é um alinhamento com tudo isso que a gente conversou. A gente precisa ser coerente. Por quê? Porque a coerência é que vai ser, eu deixei por último, é que vai realmente permitir que eu magnetize, que eu me sintonize com a realidade que eu quero. Adianta eu querer alguma coisa se eu não acho que eu mereço aquela coisa? Não. Então, esse é um processo também de desenvolvimento a partir de repertório e de treino. Fechando aqui. Além disso, a gente precisa desenvolver coragem. Coragem estratégica. Marte, ele traz o poder da ação estratégica. A gente precisa desenvolver coragem. Não, como eu já disse lá, não é uma coragem de agir por impulso, é uma coragem de realização. O caminho da consciência, que é a força de Júpiter. Júpiter já disse, é o acesso à expansão de consciência. Quanto mais você vai em busca dessa expansão de consciência, mais você é capaz de enxergar outras possibilidades na sua vida. Isso aqui não pode ter fim. A gente não pode achar que a gente já chegou num lugar. O tempo das coisas, o tempo na 3D, é governado por Saturno. Aquele carrasco lá, nós vamos fazê-lo nos ajudar a construir a realidade que a gente quer. Saturno governa a nossa jornada. Ele guarda o poder de nos tornarmos quem nós somos. Com constância, consistência, disciplina e, principalmente, responsabilidade com a vida que a gente quer ter. Liberdade. A maioria das pessoas que chega a mim quando eu pergunto o que você mais quer da vida, as pessoas falam liberdade. Quando chega isso para mim, eu entendo. Essa pessoa está oprimida de alguma forma. Alguma coisa
está embarreirando a vida dessa pessoa. E quem conduz a nossa liberdade é Urano, que eu já falei lá também, com o poder de romper com padrões que nos aprisionam. Só que a gente vai trabalhar, como eu trabalho isso? Trabalho isso a partir da busca de uma liberdade consciente, estruturada, porque Urano, ele faz parceria com Saturno, principalmente na área coberta por Aquário, que é comandada por Saturno junto com Urano. Qual a vida que eu quero ver no mundo? Qual o ideal que eu quero ver no mundo? Com quais as pessoas eu vou me relacionar que me permitem criar esse futuro que eu quero? Muita gente interpreta a energia ali de Aquário, de Urano, como assim, é o lugar dos meus amigos. Não. Em Urano, em Aquário, são aquelas pessoas que têm o mesmo ideal de futuro, mas que não necessariamente desempenham o mesmo papel que eu. São pessoas que vão colaborar, que eu vou entender, opa, quais são os grupos, qual é a tribo com a qual eu preciso estar inserido, porque naquela tribo eu vou realizar esse meu objetivo. Dali sim, podem surgir amigos, né? Mas não necessariamente. A gente tem também aí Netuno, que na verdade tudo começa com Netuno, que é a nossa capacidade de imaginar, e a gente precisa alimentar essa capacidade de imaginação, de sonhar e de acreditar. No mesmo momento, no mesmo tempo em que a gente vai desconstruindo a nossa relação com as falsas dopaminas, que as dopaminas, pseudodopaminas, estão aqui na conexão de Urano, de Netuno. Então a gente precisa também, nesse momento, desconstruir isso. E a gente tem, por fim, um trabalho para fazer com Plutão. Todas essas são forças que vivem em nós. Todas. Ou a gente se conscientiza delas, ou elas nos atropelam e agem por conta própria. Porque elas vão agir. Então a gente precisa olhar para a energia de Plutão e usá-la de forma a desconstruir, a nos ajudar a desapegar, a nos ajudar a transformar aquilo que não está nos levando para frente. Como que eu posso te ajudar a chegar nesse lugar? Posso? Posso? Claro que posso. A primeira coisa que eu já faço de maneira recorrente, o tempo inteiro, praticamente todos os dias, eu disponibilizo conteúdos gratuitos, eu respondo a comentários, eu entrego uma resposta ali que é apenas um recorte. Então, se você não me acompanha, passe a me acompanhar, porque os meus conteúdos têm, sim, são conteúdos para reflexão que permitem transformação da sua vida. Uma outra forma que eu tenho de te ajudar é com a leitura de mapa, que eu chamo de livro sagrado. Eu tenho um método, ele, na verdade, ele baseia todos os meus programas, e esse método ele chama método PIPA. Como é que é o método PIPA? O método PIPA, ele tem 4 etapas. Uma primeira, que é de pesquisa e projeção, onde eu te mando um questionário, você vai preencher esse questionário, fazendo uma leitura da sua vida. Qual a história que você conta para você? E lá, nesse questionário, também já tem a pergunta: qual cenário de vida você quer viver? Para quê? Para que a gente olhe como é que essa pessoa, que é o seu ponto A, vai conseguir acessar esse ponto B. A gente vai falar, essa primeira parte é de ponto A e ponto B. A segunda etapa é a etapa de investigação, que é a leitura do mapa. A gente tem uma reunião, que é no Zoom, como aqui, e a gente vai ver no seu mapa primeiro o que você trouxe. Depois a gente vai ver como usar as suas forças astrológicas a seu favor. E vamos ver qual que é o panorama, qual que é o cenário astrológico que vem aí pela frente. Esse panorama, a gente olha, são as previsões, mas eu não trabalho com previsões. Isso vai te acontecer. Eu te digo. Urano está entrando em Gêmeos. Como nós vamos aproveitar esse Urano em Gêmeos para romper com essas crenças aqui? Entende? É desse jeito. E as previsões eu trabalho com trânsitos e progressões e também com retorno solar. O que a vida está querendo de você nesse momento, nesse ano? Em qual momento da sua vida, para que você se alinhe à sua própria energia e possa trabalhá-la de maneira consciente. Ok, então aqui é a investigação. Depois, acabou aí? Não, a gente tem um outro P, que é o plano de ação. No livro sagrado, que é a leitura de mapa, eu te mando um caderno de atividades com recomendações. E ali entra meditação, eu te mostro como fazer meditação. São atividades que a gente entendeu que são importantes para que você desconstrua uma personalidade e construa outra. Agora, o mais forte é a construção de uma rotina adequada a essa nova personagem, essa nova personalidade e o repertório. Sem repertório, você continua no mesmo lugar. Você não consegue colocar outras informações para dentro. Não adianta. Precisa ganhar repertório. Ele vai ser a base da sua nova ambiência.
que eu chamo de repertório? Filmes, séries, livros. E tem que trabalhar com isso. E depois o acompanhamento. No livro sagrado, é você mesma quem faz o seu acompanhamento, a sua celebração. Você precisa acompanhar. Estou fazendo isso tudo? Estou conseguindo crescer ou estou continuando no mesmo lugar? É claro que eu dou a liberdade que você retorne a mim. Vamos ver. Eu dou a liberdade para que você volte a mim sempre que for preciso, de maneira objetiva, para que a gente possa encontrar ali rapidamente o que precisa ser feito para ajustar o seu caminho. E o preço, Ju? O preço do. Ai, gente, por que que tá? O preço do livro sagrado hoje está em R$ 820. É um trabalho robusto. E, e pode te trazer uma transformação significativa se você pegar o boi pelo chifre e se comprometer com você. Essa semana, até durar o, a disponibilidade de vagas, eu estou mantendo o preço anterior, que era de 640. Pode ser parcelado em até 12 vezes de 66,19. Ou pode pagar no Pix por R$ 615. Eu deixei 20 vagas para a leitura de livro sagrado. Quando encerrar, encerrou. Encerrou. Já tem pessoas na fila e que eu disse que só liberaria hoje para ser igual para todo mundo. Então, como fazer? Ah, eu quero fazer. Como fazer? Eu vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp para você entrar em contato, obter mais informações, ok? Ah, e agora, para mim, não dá. Qual outro produto você tem? Eu tenho a Oficina de Saturno, que seria um produto de degustação. E é um produto interessante porque ele vem com 6 aulas, todas focadas na energia de Saturno. Ah, é profundo? Não. É para você, é um produto de degustação. Para você ir ali sentindo como é a energia, como é olhar para o mapa a partir dessa energia de Saturno, que é uma energia muito importante, que ela pode ser muito castradora, mas ela pode também ser muito estruturadora. Qual é o preço? Esse você paga direto na Hotmart. Ele é uma vez à vista, por 137 ou 12 vezes, pode ser até 12 vezes de 14,17. Tem, quero, me pede o link, que é mais fácil para você acessar. Mentoria individual travessia. O que é mentoria travessia? É uma mentoria individual, onde, ao invés de você seguir sozinha no seu processo, a gente vai seguir juntas no processo de aplicação do plano de ação. A gente vai estudar os livros junto, a gente vai ter reuniões. Começa com uma reunião semanal, depois a gente passa por reunião quinzenal e depois mensal. Esse projeto ele tem duração de 6 meses, mas quer dizer que o seu trabalho termina em 6 meses? Não, é porque aqui você, a partir dos 6 meses, você já realmente já anda com as suas próprias pernas. Não fica confusa, não se boicota, você já entendeu como trabalhar, porque a gente vai ter trocado tanto que você já entendeu como aplicar tudo isso para a sua realidade. E eu também tenho a mentoria em grupo, mas eu estou terminando uma mentoria, terminei agora, estamos finalizando. E eu devo trazer de volta a partir de novembro, então ainda não é uma realidade, porque eu estou reestruturando essa mentoria. Então é isso. Ju, quero prosseguir. Aguardo o seu contato, o número está aqui embaixo, para que você entre em contato com a gente através do WhatsApp. Ok? Muito obrigada